Amiguinhos e amiguinhas, hoje vamos olhar no retrovisor para quê? Para tentar enxergar através do para-brisa. Exatamente. Vamos ter uma ideia da estrada que passou para identificar o caminho que está à nossa frente. Depois dessa frase poética, tem um ETF que rendeu 45%, mas não falaremos apenas dele, Não, tá achando e que é? sim dos top 5 ETFs mais rentáveis. Um levantamento da Economática apontou que entre os ETFs mais rentáveis em 2021, isso levando em consideração até 16 de dezembro, os BDRs de ETFs foram destaque. Isso porque eles estão expostos principalmente ao dólar, que no ano teve uma valorização de quase 10%. Mas para quem nunca ouviu falar, quem compra um BDR de ETF tem a sua carteira exposta a um índice de um determinado país, não o Brasil. Então, se aqui no Brasil quem investe em BOVA11 fica exposto às ações do índice Bovespa, do Ibovespa, quem investe em um BDR de ETF se expõe à Bolsa Americana, à Bolsa Europeia, Asiática, Britânica e por aí vai. Isso sem contar nos setores específicos, que só é possível ter acesso por meio da modalidade. Bem, entre os 5 fundos de índices mais rentáveis de 2021, 3 são americanos e 2 brasileiros. 4 deles geridos pela BlackRock, uma das maiores gestoras de ETFs do mundo e nossa parceira, inclusive, aqui no Invest News. O iShares US Financial ETF, negociado com o ticker BIYF39, foi quem teve o melhor desempenho em 2021. Encostou ali nos 45% de retorno. Em seguida está o iShares US Technology, com 43,7%. E depois o iShares Select Dividend ETF, 41%. Este fundo, que teve o melhor desempenho, começou a ser negociado aqui no Brasil a partir de novembro de 2020. Seu foco é no setor financeiro, já que está exposto a bancos, seguradoras e empresas de cartão de crédito nos Estados Unidos. O ativo é um BDR de ETF que segue o índice Dow Jones US Financial Capped. Doni, como falamos, ele, assim como outros 3, é gerido pela BlackRock e negociado na Bolsa de Valores NYSE desde maio de 2000. Já o segundo lugar em rentabilidade tem foco em grandes empresas de tecnologia, principalmente relacionadas a eletrônicos, softwares e companhias de tecnologia de informação. Ele segue o índice Dow Jones US Technology e investe em empresas como Apple, Microsoft, Alphabet, a dona do Google, Meta, o Facebook, Nvidia e Adobe, a gestora, também é BlackRock. O terceiro colocado, que é negociado pelo ticker BDVY39, está exposto a empresas que pagam os maiores dividendos dos Estados Unidos em diferentes setores. Esse ETF também foi criado pela BlackRock e replica o iShares Select Dividend ETF, que tem na sua carteira cerca de 100 ações de empresas negociadas tanto na NYSE como na Nasdaq, que são 2 bolsas americanas. E o critério é altos dividendos, não só no último período, mas nos últimos 5 anos. Olhando para o cenário dos ETFs no Brasil, essa modalidade teve seu boom mesmo em 2021. Para a gente ter uma ideia, até dezembro de 2020 a B3 negociava cerca de 30 papéis desse tipo. Agora essa quantidade quintuplicou. Em dezembro do ano passado eram mais de 170 ETFs, incluindo os BDRs de ETFs. Mas claro que o empurrão se deu porque no primeiro TRI de 2021 foi liberado o acesso ao investidor comum para aplicar nesses ETFs internacionais. Hoje, o volume financeiro médio dos fundos de índices já ultrapassa os 2 bilhões de reais por dia e a quantidade de cotistas supera os 600 mil. É claro que com o maior apetite do investidor por renda variável, isso mais no primeiro semestre. Por quê? Porque foi antes da alta da Selic e, junto a esse apetite, uma maior facilidade de aplicar dinheiro de forma diversificada, a gente pode justificar esses números. Eu sou fã dessa modalidade porque dá muito mais opções, é acessível e tem liquidez. E apesar dos investidores institucionais responderem pela maior parte dos investimentos, a gente pode dizer que é expressivo o valor de 11 bilhões de reais que os investidores de varejo detêm na modalidade em tão pouco tempo. De 2016 até hoje, o patrimônio da indústria cresceu 13 vezes.
E se engana quem pensa que com a Selic nos 9,25, esses investidores vão correr dos ETFs. Mesmo com um cenário de alta taxa de juros, novos ETFs estão surgindo no mercado brasileiro. Em dezembro, por exemplo, a BlackRock lançou 20 novos BDRs de ETFs que estão expostos a setores que vão desde fundos imobiliários americanos até a bolsa indiana. Também foi lançado pela gestora Investo um ETF exposto à indústria de games, que é o Jogo 11. Aliás, fizemos um cafeína sobre ele estes dias. Card, por favor. Então, se você gosta, como o Sami, dessa modalidade de ETF, fica de olho que 2022 está só começando e tem muita coisa boa surgindo para o investidor de varejo. A gente está só no início, Sami Boy. Vem muito mais por aí. Muito bem, dito isso, giro de notícias. O IPCA, o principal índice que mede a inflação, fechou o ano em 10,06%, sendo esta a maior alta desde 2015 e uma das maiores desde o início do Plano Real, em 1994. A alta dos combustíveis, do gás de cozinha e do café liderou os aumentos de preço no ano. A Disney teve uma patente aprovada para trazer o metaverso para os seus parques. A tecnologia facilitaria as atrações de realidade aumentada sem o uso de headset pelos visitantes. A ideia é usar rastreamento via aparelho celular, gerando projeções de efeitos 3D nos espaços físicos do parque. O bilionário Bill Miller está tão otimista em relação ao Bitcoin que a criptomoeda e os investimentos ligados ao seu universo agora representam 50% de seus ativos pessoais. Miller, que ganhou fama por bater o índice S&P 500 por um recorde de 15 anos consecutivos enquanto gestor de fundos, revelou seu portfólio em recente entrevista. Agora sim, todas as formalidades foram cumpridas, nosso trabalho no Cafeína está concluído por hoje, mas temos muitas outras atribuições a partir de agora e, claro, aqui a gente se encontra de novo no próximo Cafeína. E no Invest News. Também. Tchau.